Hoje, em Avenida Brasil, a situação de Nina fica cada vez mais perigosa. Depois de tantos acontecimentos, o segredo que ela vem tentando proteger começa a ficar por um fio. E desta vez, não é apenas o Max que representa uma ameaça. Até mesmo pessoas que antes estavam ao lado de Nina começam a se afastar, enquanto a Carminha percebe que a empregada está cada vez mais distraída e começa a cobrar a sua presença. A Betânia está profundamente magoada com tudo o que aconteceu. Para ela, a vida mudou completamente depois que a Nina entrou novamente em sua história. Cansada de carregar as consequências de uma situação que começou por causa da identidade de Rita, Betânia decide colocar um ponto final nessa aproximação. Ela procura a Nina e pede que ela se afaste. Betânia não esconde a sua revolta. Na visão dela, foi justamente o envolvimento de Nina nessa história que acabou provocando a briga e a separação dela com o Valdo. Afinal, desde o começo, a confusão envolvendo as duas identidades trouxe problemas para todos ao redor. A Nina tenta lidar com a situação, mas percebe que não será fácil convencer Betânia de que tudo isso faz parte de um plano maior. Para Betânia, não importa mais quais sejam as intenções de Nina. O que importa é que sua própria vida foi afetada pelas consequências daquela mentira. E Nina precisa engolir mais esse problema. Enquanto isso, na mansão, Carminha começa a perceber que Nina não está cumprindo suas obrigações como deveria. Carminha se irrita com a ausência da empregada durante o horário de trabalho. Para ela, Nina não pode simplesmente desaparecer ou deixar suas tarefas de lado sempre que alguma coisa acontece. A patroa começa a ficar cada vez mais desconfiada do comportamento de Nina. E existe um detalhe ainda mais perigoso: Nina não pode se dar ao luxo de chamar a atenção justamente agora. Depois de tudo o que aconteceu com o Max, qualquer deslize pode colocar seu segredo em risco. Nina sabe que precisa continuar representando o papel de empregada dedicada dentro da mansão, mesmo estando com a cabeça completamente voltada para outra coisa. E é justamente nesse momento que Tufão percebe a situação. Tufão conversa com Nina e aconselha que ela se dedique mais ao trabalho. Ele sabe que Carminha está irritada e acredita que Nina precisa fazer um esforço para evitar novos problemas dentro da casa. O conselho parece simples, mas para Nina a situação é muito mais complicada. Ela está tentando sobreviver em meio a uma rede de mentiras, ameaças e segredos. E agora precisa ainda fingir que está tudo normal. Enquanto Nina enfrenta seus próprios problemas, outra confusão começa a crescer dentro da família. Ivana conta para Muricy que viu Olenka e Silas juntos. A revelação deixa Muricy completamente incomodada. E existe ainda outro motivo para a reação dela: Muricy nunca simpatizou com Mona Lisa. O passado entre Mona Lisa e Tufão continua sendo uma ferida para ela. Muricy não gosta de lembrar que Mona Lisa já foi namorada de Tufão e, por isso, qualquer situação que possa atingir a empresária parece ser uma oportunidade para provocá-la. Enquanto isso, Mona Lisa tem outros planos. Ela começa a pensar na possibilidade de transformar Olenka em sua sócia. A ideia mostra que Mona Lisa confia nela e enxerga potencial naquela parceria. Só que Mona Lisa ainda não sabe que existe uma situação escondida envolvendo Olenka e Silas. E Muricy está prestes a usar essa informação contra ela. Mas, enquanto todas essas histórias se desenrolam, a grande ameaça continua sendo Max. Porque Max já não está simplesmente desconfiado de Nina. Ele descobriu a verdade. Max revela a Nina que sabe quem ela realmente é. Ele sabe que Nina é Rita. A revelação deixa Nina completamente abalada. Durante tanto tempo, ela conseguiu esconder sua verdadeira identidade, tomando cuidado para não deixar pistas suficientes para que alguém pudesse ligar Nina à menina do passado. Mas Max conseguiu chegar até a verdade. Agora, Nina precisa decidir rapidamente o que fazer. Ela tenta convencer Max a ficar do lado dela. Nina sabe que, se Max contar tudo para Carminha, seu plano pode desmoronar. Por isso, ela tenta fazer com que ele entenda suas razões e, principalmente, tenta encontrar uma maneira de transformar aquele conhecimento em uma vantagem. Mas Max não está mais diante de uma simples empregada. Ele sabe que Nina está escondendo uma história inteira.
E quanto mais ele percebe o desespero dela, mais poder passa a ter sobre Nina. É nesse momento que Ivana toma uma decisão que deixa Nina ainda mais apreensiva. Ela convida Max para jantar na mansão. O convite parece inocente para quem não conhece toda a situação. Mas Nina sabe exatamente o perigo que existe naquele jantar. Max estará dentro da casa de Carminha. E estará cercado justamente pelas pessoas que não podem descobrir a verdade. Nina tenta manter a calma, mas sabe que qualquer palavra de Max pode destruir tudo. E, para piorar, ele não parece disposto a facilitar as coisas. Max aceita o convite. O jantar está marcado. E Nina sabe que terá que ficar frente a frente com o homem que descobriu seu maior segredo. Enquanto isso, Jorginho continua tentando recuperar o amor de Débora. Ele não desiste facilmente e procura uma maneira de reconquistar a ex-namorada. Mas Débora não está disposta a simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Ela sabe que existe um sentimento entre Jorginho e Nina que ainda não desapareceu completamente. Por isso, reconquistar Débora será muito mais difícil do que Jorginho imagina. E enquanto Jorginho tenta resolver sua vida amorosa, outra história começa a chamar a atenção. Leandro passa a se insinuar para Suelen. Mas, desta vez, Suelen não corresponde. Ela permanece fiel a Roni. Mesmo diante das investidas de Leandro, Suelen deixa claro, com suas atitudes, que está comprometida com Roni. Só que essa relação ainda vai provocar muitos conflitos. E, naquela mansão, o jantar de Max está cada vez mais próximo. Nina sabe que está entrando em uma noite decisiva. Por que Max não foi convidado apenas para jantar? Ele sabe quem ela é. E ninguém sabe até onde ele pretende ir com essa informação. A tensão aumenta ainda mais quando Pilar, mãe de Alexia, revela uma notícia que muda completamente a situação da família. Pilar conta a Alexia que perdeu todo o seu patrimônio. A revelação pega Alexia de surpresa. A situação financeira de Pilar agora é completamente diferente, e isso pode trazer consequências importantes para a relação entre mãe e filha. Alexia precisa lidar com a notícia e entender como sua mãe chegou a esse ponto. Mas enquanto essa história começa a se desenrolar, Muricy está muito mais interessada em outra coisa. Ela não perde tempo. Depois de descobrir que Olenka e Silas estão juntos, Muricy decide contar tudo para Mona Lisa. E não faz isso de maneira discreta. Muricy sabe que a notícia vai atingir Mona Lisa justamente em um ponto delicado. Ela revela que Olenka e Silas estão juntos. Para Mona Lisa, aquilo é difícil de acreditar. Afinal, ela estava pensando justamente em transformar Olenka em sua sócia. De repente, a pessoa em quem ela pretendia confiar pode estar envolvida com Silas pelas suas costas. Mona Lisa não aceita simplesmente a informação. Ela quer saber se aquilo é verdade. E decide descobrir por conta própria. Sem esperar que ninguém explique nada, Mona Lisa invade a casa de Silas. Ela quer confirmar com os próprios olhos aquilo que Muricy acabou de contar. E quando chega ao local, encontra exatamente aquilo que temia. Mona Lisa flagra Silas com Olenka. A confirmação é devastadora. Agora não existe mais espaço para dúvidas. Mona Lisa vê os dois juntos e percebe que Muricy estava falando a verdade. A situação ganha ainda mais peso porque Mona Lisa já estava pensando em tornar Olenka sua sócia. Como será que ela vai reagir depois de descobrir que Olenka e Silas estavam juntos? E enquanto essa história explode, Nina enfrenta uma situação muito mais perigosa. Max está se preparando para ir até a mansão. Ele sabe que Nina é Rita. E Nina não consegue tirar isso da cabeça. Ela sabe que Max pode revelar tudo a qualquer momento. Mesmo assim, precisa manter a aparência de normalidade. Carminha está na mansão. Tufão está na mansão. Ivana está na mansão. E agora Max também estará ali. O homem que descobriu a verdadeira identidade de Nina vai entrar justamente no lugar onde seu segredo precisa permanecer escondido. Quando Max finalmente chega para o jantar, Nina percebe que aquela noite será diferente de todas as outras. Max não perde a oportunidade de provocá-la.
Ele sabe que ela está nervosa. E justamente por conhecer o segredo de Nina, consegue deixá-la ainda mais desconfortável. Cada olhar dele parece carregar uma ameaça. Cada comentário parece ter um significado escondido. Nina tenta não demonstrar medo. Ela precisa continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Mas, por dentro, está em pânico. Max sabe. E Nina sabe que ele sabe. Essa situação cria uma tensão enorme durante o jantar. Porque todos estão ali, mas somente Nina e Max conhecem o verdadeiro motivo daquela tensão. Max poderia simplesmente contar. Poderia dizer quem Nina realmente é. Poderia revelar que a empregada da mansão é, na verdade, Rita, a garota do passado de Carminha. Mas ele ainda não faz isso. Em vez disso, prefere aumentar o suspense. Enquanto isso, outras histórias continuam acontecendo. Jorginho segue tentando reconquistar Débora. Ele quer mostrar que mudou e que ainda existe espaço para os dois ficarem juntos novamente. Mas Débora continua resistente. Ela não quer voltar para uma relação em que sabe que existe outra mulher ocupando um espaço importante no coração de Jorginho. E essa mulher é Nina. Jorginho pode tentar convencer Débora de todas as formas, mas não será fácil apagar aquilo que ela já percebeu. Do outro lado, Leandro continua se aproximando de Suelen. Mas ela permanece fiel a Roni. Mesmo com Leandro se insinuando, Suelen não abandona Roni. A relação dos dois continua sendo colocada à prova. E dentro da família de Tufão, as revelações não param. Muricy, satisfeita por ter provocado Mona Lisa, acompanha de longe as consequências de sua revelação. Mona Lisa, por outro lado, precisa lidar com a descoberta de que Olenka e Silas estavam juntos. Tudo isso acontece enquanto, na mansão, Max continua segurando uma informação que pode destruir a vida de Nina. E então chega o momento mais tenso da noite. Max decide que tem algo para revelar. A conversa muda de tom. As pessoas presentes na mansão percebem que Max não está falando por falar. Ele anuncia que tem uma revelação a fazer. Nina sente o chão desaparecer. Seu maior medo está acontecendo diante de seus olhos. Ela olha para Max e sabe exatamente o que ele pode contar. Porque ele descobriu que ela é Rita. Nina tenta manter a expressão controlada, mas por dentro está desesperada. Se Max disser a verdade naquele momento, tudo pode acabar. Seu plano contra Carminha pode ser descoberto. Sua verdadeira identidade pode ser revelada. E todas as pessoas que ela enganou para conseguir chegar até ali podem finalmente descobrir quem ela realmente é. Max olha para todos. Nina espera, angustiada. Será que ele vai contar? Será que finalmente vai revelar que Nina é Rita? Ou será que ele está apenas brincando com o desespero dela? A resposta está prestes a mudar completamente o rumo dessa história. O clima na mansão fica cada vez mais pesado. Max conseguiu aquilo que queria, colocar Nina contra a parede. Depois de descobrir sua verdadeira identidade, ele passou a ter uma informação que pode valer muito dentro daquela casa. Nina não é simplesmente a empregada que todos conhecem. Ela é Rita. A mesma Rita ligada ao passado de Carminha. E agora Max está diante de todos, dizendo que tem uma revelação. Para Nina, aqueles segundos parecem uma eternidade. Ela sabe que não pode impedir Max de falar. Também sabe que qualquer reação exagerada pode chamar ainda mais atenção. Por isso, tenta controlar o medo. Mas é impossível não perceber o desespero em seus olhos. Max sabe exatamente o que está fazendo. Ele provoca Nina porque percebe que ela está com medo de ser desmascarada. E quanto mais Nina tenta esconder o nervosismo, mais Max parece se divertir com a situação. A grande questão é, por que ele ainda não contou? Se Max realmente descobriu que Nina é Rita, ele poderia simplesmente revelar tudo para Carminha. Mas, em vez disso, prefere usar o segredo como uma arma. Nina tenta convencer Max a ficar do seu lado. Ela sabe que precisa encontrar uma maneira de impedir que ele conte a verdade.
Afinal, se Max revelar sua identidade naquele momento, todo o trabalho que Nina teve para entrar na mansão e se aproximar de Carminha pode ser colocado em risco. Ela também precisa pensar em tudo o que aconteceu antes. Bethânia já está contra ela. Carminha está irritada com sua ausência. Tufão já percebeu que Nina precisa se dedicar mais ao trabalho. E agora Max está dentro da mansão sabendo exatamente quem ela é. A situação não poderia ser mais perigosa. Enquanto isso, a descoberta de Mona Lisa também começa a provocar consequências. Depois de invadir a casa de Silas e encontrar Olenka com ele, Mona Lisa não pode mais fingir que não sabe de nada. O que Muricy contou era verdade. E a situação fica ainda mais complicada porque Mona Lisa estava pensando em transformar Olenka em sua sócia. A confiança entre as duas agora está abalada. Mona Lisa terá que decidir o que fazer depois dessa descoberta. E, mais uma vez, Muricy consegue atingir alguém de quem não gosta. Mas, apesar de todas essas confusões, é a situação de Nina que domina o capítulo. E é assim que termina mais um capítulo emocionante Avenida Brasil. E agora, eu quero saber o que você achou deste capítulo da novela, que nota de 0 a 10 você dá para o resumo de hoje. Aproveita também para me contar, de qual cidade você está assistindo a este resumo. E se você quiser ficar sabendo de mais uma bomba, dos próximos capítulos da novela Avenida Brasil, então assista a um destes vídeos, que irão aparecer para você aí na sua tela. Para você saber em primeira mão, o que vai rolar nos próximos capítulos, já se inscreve aqui no meu canal. E continuem ligados, para você ficar por dentro de todas as novidades, da sua novela preferida, nos próximos resumos da novela Avenida Brasil. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!